Tô tossindo, pessoal, desculpa aí. Fala, galera, beleza? Não vou fazer cortes não, porque eu tô tossindo, então não tenho o que fazer. Então, pessoal, seja bem-vindo ao canal A Vida Alheia TV. Aqui é um react, né, do que o professor Marco Antônio Villa está falando, né, sobre uma fala preconceituosa do Eduardo Bananinha Bolsonaro, o cretino deputado fascista por São Paulo, que mora no Rio de Janeiro por 12 anos, enfim, há 12 anos, e é deputado por esse estado, né, e muito bem votado foi, e é um zero à esquerda, é um péssimo deputado, é um fascista e um cretino, né, um filho do inelegível aí, Jair Messias Bolsonaro. Então vamos lá para a fala do Marco Antônio Villa, falando da complexidade, inclusive ele tem livros, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo e o segundo, pessoal, esse é o terceiro. Então volta aí, dá uma pesquisada aqui no meu canal que vocês vão ver o professor Marco Antônio Villa do primeiro vídeo, segundo, e esse é o último que eu vou deixar finalizando aí. Se você também quiser assistir esse mesmo vídeo do professor Marco Antônio Villa na íntegra, você entra no seu canal, Marco Antônio Villa, professor Marco Antônio Villa, e lá você vai assistir esse vídeo aí, tá bem? Tá bom? Então é isso aí, vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa, que você aprende muito com esse mestre aí, com esse doutor em história, professor Marco Antônio Villa. Vamos lá. Aqui em São Paulo, né? Uma coisa, um trabalho maravilhoso, se adaptando, construindo novas formas, e aí foi surgindo toda essa economia, aquele deslocamento, ao invés de ter criado enorme tensão social, como poderia criar. Pessoal, é o seguinte, o Marco Antônio Villa está falando da complexidade do Nordeste, da seca, da pobreza que existe no Nordeste até hoje, porque foi esquecido, né, pelo poder público, etc. Então, em cima da fala preconceituosa do, do Eduardo Bolsonaro, que disse, né, o Nordeste é a pior região do país, ele está, enfim, está sendo muito extremista, tendo uma fala dessa, e não é à toa que o pai dele também tem essas falas, é um preconceituoso também, e aí vai vir aquele papo, mas a mulher dele é filha de nordestino, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está falando de quem vive lá, de quem mora lá, de quem ergue lá, e quem ergueu o Nordeste. O Marco Antônio Villa até deixou claro que São Paulo deve muito ao povo nordestino, que aqui moram mais de 6 milhões de nordestinos, viu, pessoal? Não é filhos, não, é nordestino, filhos não. Nordestino. O último censo não disse isso, mas o censo de 2010, se eu não me engano, falou que aqui aproximadamente tem 6 milhões de nordestinos, numa capital que tem 13, 14 milhões, que é São Paulo. O estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Então vamos lá, para ouvir o Marco Antônio Villa falar, isso que ele está contextualizando em cima do que o Eduardo Bolsonaro falou, sendo que o Nordeste é a pior região do país, e não é bem assim. Tem toda uma complexidade, porque lá tem a sua pobreza, não tem a riqueza, né, que tem o Sul e o Sudeste, porque foi esquecido pelo poder público e muito mais, né? E a seca também sempre fez com que aquela região fosse muito penalizada e as pessoas buscaram recursos no Sul e Sudeste, porque estava em ascensão, crescendo, etc, etc. Então vamos lá ouvir o professor Marco Antônio Villa. Foi motivo de grande progresso econômico. E foi desaparecendo essas críticas, essa visão pejorativa e reacionária dos migrantes nordestinos. Hoje, no século XXI, sinceramente, olha, eu nunca mais ouvi falar de se referir dessa forma aos migrantes nordestinos, inclusive porque o deslocamento populacional, a partir dos anos 80, o fluxo maior não é mais para o Sudeste, aí você tem a ida para a Amazônia, para o Centro-Oeste, Distrito Federal e para as capitais nordestinas, né? Basta ver o grande crescimento de Fortaleza, Salvador, Recife e etc. Bem, a situação então que nós vemos agora é incrível como eles são tão do passado, o extremismo bolsonarista, né? Eles vão desenterrar essas coisas mais reacionárias possíveis. E é incrível que eu imaginei que essa era uma página virada na nossa história, mas parece que para o extremismo não. Eles precisam também criar os inimigos internos. E por que também o Nordeste? Porque o Nordeste é a região que nas duas eleições, mas especialmente em 2022, estou falando das duas eleições presidenciais, 2018 e 2022, mas especialmente em 2022, levou uma grande derrota, onde o Bolsonaro perdeu de lavada em alguns estados. Então eles imputam a derrota ao Nordeste e aí vem todo esse trabalho de desqualificação, de ataque aos nordestinos, de todas as formas possíveis.
né? E o Bolsonaro, né, quando foi presidente, falando, olha, cabeça chata, tem vídeos aí, né? Tenebrosos, tenebrosos. Estranho ainda terem lideranças políticas nordestinas apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, é como se o escravo estivesse apoiando o senhor. Que vergonha, que vergonha. Portanto, você no Nordeste, se tiver dessas lideranças, são 9 estados, né? Do Nordeste apoiando, você. O professor Marco Antônio Villa nem precisa de liderança, o próprio cidadão mesmo, cidadão comum, aquele que tem um emprego, né, numa prefeitura, aquele dito professor, aquele vereador, né, que já foi vereador do município. Estou falando até mesmo de algumas pessoas da minha cidade, né, que tem 14 mil habitantes, se sente da elite, e realmente são da elite da cidade, do município. Eles acabam tendo essa visão, né, moralista, que o Bolsonaro é o defensor da família, etc. Com esse tipo de palavreado, com esse tipo de preconceito, com esse tipo de extremismo, vem de pessoas que também realmente lá no passado e até hoje são extremistas naquele município, que não tem empatia pelo pobre, não tem empatia pelo recurso social que o governo, que esse país possibilita. Então, eles têm, porque eles têm de onde tirar, eles têm um emprego na prefeitura, eles são funcionários públicos, né? Eles têm uma lojinha, porque tem uma renda daquele pobre, daquela cidade, que justamente o próprio rendimento social, o próprio a políticas sociais que levam aquele mesmo dono de loja ter um recurso através daquele mesmo recebedor do direito social ali, né, daquele recurso da política social, leva dinheiro para esse dono de loja e ele se sente a elite, né? E eles são a elite do município. Então, falando, né, em frangalhos, como o mesmo professor Villa costuma dizer, essas pessoas têm essa visão, entendeu? Então, e votam e apoiam esse governo, aliás, o governo do passado, né? Não que o do presente é o melhor, mas não veio uma terceira via, uma terceira opção. Querem sempre desqualificar aquele que tem um pensamento lógico, né? Pensamento tecnológico, pensamento industrial, que é o candidato que eu aprecio, que é o Ciro, e eles desqualificam. Vai por uma fala, né, moralista, que de moralista não tem nada, casou 3 vezes, é um ladrão do dinheiro público, mas diz, mas ele não foi condenado, então ele é ainda um santo, ele é um fiel, enfim. Confie, viu? Porque certamente gente boa não é, né? É ruim da cabeça ou doente do pé para parodiar a música, um dos clássicos da música brasileira. Então, o Bolsonaro ficou sempre atrás, e o filho vai atrás, porque você imagina, o que foi a criação desses filhos? Vocês já imaginaram o que era convivência doméstica? Um com 5 anos, outro com 7, outro com 8, né? Estou falando do primeiro casamento do Mandrião, né? Você imagina a conversa, o que eles conversavam? O professor Villa é demais, o Mandrião, essa é boa. Eles na escola, o que o pai falava sobre a cidade que eles viviam, Rio de Janeiro, já nessa época, sobre o país. Vocês imaginaram a caterva com quem eles se relacionavam? É o submundo carioca, né? O pior do pior do pior. Lá estava o Bolsonaro. Então, os filhos nasceram dentro desse universo cultural, vamos chamar assim, né? Da cultura miliciana. Eu prometi dizendo que eu ia fazer um vídeo, terceiro vídeo, não vai dar. Esse vídeo tem que ser, eu tenho que ir pro 4º vídeo do corte, né, do professor Marco Antônio Villa falando aqui, desse react, né, ouvindo o professor Marco Antônio Villa, que, nossa, é de uma sabedoria, de um entendimento de Brasil. Um homem desse, misericórdia, cara. Apesar que a gente vê a inteligência em certas pessoas, né? E a gente acha que ele tem que ser presidente. Um homem desse merecia ser presidente. Ele conhece o Brasil, apesar de ser um escritor também, né? É um historiador, ele conhece as particularidades do Brasil e esse entendimento só faz a gente crescer, né? Ouvindo alguém que conhece o Brasil profundamente, a sua história, a complexidade de país. E o Marco Antônio Villa, eu gosto de ouvir sempre o Marco Antônio Villa, é o que me norteia, assim, como um entendimento de cidadão, de também conhecer, né, o passado do meu país, que eu não conheço muito, tenho 40 anos, enfim, era para conhecer muito mais, mas um pouco que eu conheço é através de ouvir um professor como esse, e principalmente de história, que eu gosto
né, dessa matéria, vamos dizer assim, né, da história da história, né? Então, Marco Antônio Villa é demais. E eu vou ter que fazer um quarto vídeo, um quarto corte, porque vai ficar muito longo. E, pessoal, vamos para o quarto vídeo. Se você gostou e está gostando do que o Marco Antônio Villa está falando, vamos para o quarto vídeo, beleza? Eu vejo vocês lá. Vai ser aí uma playlist só do corte do professor Marco Antônio Villa, beleza?